E aí, beleza? Meu nome é Magno Dias Azevedo e esse é o podcast do Correio Fantástico, o seu universo de fantasia, aventura e ficção. Sente-se numa posição confortável, pegue uma água, um chá, café, uma cerveja, o que você gostar de beber e prepare-se para as linhas de éter guiarem o seu destino dentro de Leruf. Esse é o Conto Paralelo 1, Aqueles que Vagam, episódio 2, Companheiros Inseparáveis. Nem pense em fazer isso. Pra quê, cara? O que os anões te fizeram? Patrícia reprimiu Custer na manhã daquele dia, quando viu mudar vários cartazes do quadro de missões da Solar Blade de posição, colocando todos no topo. Para ele, era cômico. Zoar anões era seu passatempo preferido. Ele era o estereótipo do elfo inimigo de anões. Cara, como você é chata! Relaxe um pouco. Anões são problemas pequenos demais pra você se estressar por isso. Problemas pequenos! Elias, seu comparsa e um elfo negro caiu na gargalhada. Eles eram um grupo e tanto, formados por dois elfos nativos de Yerdan, um dos vilarejos das proximidades, dois humanos nativos da própria cidade de Arramura e um elfo negro nativo de Firagor. Se autodenominavam os Sussurros Viajantes, ou, em outra língua, Traveling Whispers. Realmente, os primeiros 30 anos da infância de um elfo são os piores, viu? Vou te contar. Quem fez o comentário ácido foi Letícia, a terceira elfa daquele grupo. Com cabelos vermelhos como o éter do fogo que dominava, também era conhecida simplesmente por Fox. Eu nem sou o elfo e achei graça do mesmo jeito, completou David, o segundo humano daquele grupo. E olha que eu só tenho 19 anos. Os primeiros 30 anos da infância de um homem, você quer dizer, né, Fox? Disse Patrícia ao sentar-se ao lado da amiga. Ela era uma sacerdotisa incrivelmente habilidosa, usuária de éter da água. Os cinco caíram na risada depois daquele comentário. Apesar das provocações, eles realmente eram um grupo que se dava bem. Muito bem. Já agiam juntos há quase um ano, e naquele momento estavam de passagem por Arramura, devido a uma missão muito importante de escolta que haviam pegado em Tessarion, a grande capital do Coração Oeste. E agora, o que vai ser? Vamos ter que esperar aquela mulher resolver tudo por aqui e escoltá-la de volta? Perguntou David enquanto se escorava numa das cadeiras no meio daquela taverna. Não estava tão movimentado por ali. Cerca de 6 grupos andavam para lá e para cá, procurando missões, decidindo rotas e tentando encontrar alguma solução que gastasse menos moedas e ganhassem mais como recompensa. Era a rotina comum de um aventureiro de baixo nível em Arramura. É o que tinha no folheto da missão, né? Patrícia respondeu, deixando seus ombros caírem em sinal de frustração. A verdade era que demorariam 2 dias sem fazer nada na cidade, enquanto uma mulher de Meruga, a contratante deles, resolvia alguns assuntos comerciais com pequenos donos de fazenda da região. Letícia, sentada em uma posição mais irreverente, de frente para o apoio da cadeira, olhou para os lados antes de sussurrar o que tinha em mente. Ou podemos aumentar nossos lucros nessa cidadezinha, não é mesmo? Se é que me entendem. Instantaneamente, Custer e Elias se entreolharam, com um sorriso malicioso. Os dois eram ladinos, afinal. O modo com que Letícia havia falado era quase música para seus ouvidos. David levantou uma sobrancelha, tentando forçar ali algum tipo de comportamento moral mais solto, sempre que seus companheiros tinham esse tipo de ideia. Por que não podemos ganhar algumas moedas com uma missão local, como todo mundo faz, hein? Lá vem o Paladino, reclamou Elias. Você não precisa participar se não quiser, mano. É só não querer parte dos lucros, tá tudo certo. Lucros? Você tá falando de roubo, cara. Você não vai investir nada para ter lucro depois. Letícia apenas deu a ideia, mas não comentou nada, esperando eles chegarem em algum consenso. Em seu íntimo, quando a noite chegasse, ela iria executar aquele plano com a ajuda deles ou não. Céus! Soltou Patrícia um suspiro resignado. Não é querendo dizer que apoio isso, mas realmente a gente tá precisando de uma ajudinha, sabe? Estamos começando a ficar meio pobre demais.
Umas moedinhas a mais bem que seriam de grande ajuda, comentou a sacerdotisa do grupo, enquanto os outros olhavam para ela, sem saber muito bem o que dizer. Pelo menos, todos com exceção de Custer e Elias. Patrícia, você está compactuando com atos tão repugnantes? David se exaltou, dando um pequeno tapa na mesa onde estavam e chamando um pouco a atenção das pessoas ao redor. Quando outras pessoas olharam para aquele grupo e viram a armadura de metal com adornos em ouro, combinada com uma espada e escudo do garoto de cabelos negros, já estava mais do que claro. Mais um paladino dando uma lição de moral em algum ladinho. Tipo, ei, olha como fala comigo, rapaz. Se não concordar, é só ficar de fora. Ela cruzou os braços, emburrada, ainda achando que não teria nada demais naquela ação, já que tantos outros grupos por ali faziam o mesmo. Por que eles não poderiam? David levou a mão aos olhos, pressionando-os enquanto pensava em que decisão tomar. Ei, David, mas me diz aí, não era você que estava precisando de um escudo novo? Elias sussurrou no ouvido do companheiro, induzindo-o a olhar para o próprio equipamento e relembrar. Seu escudo estava rachado, amassado e mais parecia a tampa de uma lata de lixo. Custer olhou para o amigo, olhou para o que ele estava fazendo e, como se existisse uma ligação, uma linguagem que apenas ladinos entendem, ele continuou. Pense conosco, David. Não seria tão errado assim se tomássemos algo de alguém que já tem mais do que deveria, não é? Tem muitos ricões por aqui. Olha em volta. Bora, vamos. O paladino levantou novamente uma sobrancelha, mas fez o que o elfo sugeriu. Quando ele começou a virar lentamente seu rosto para a direita, Letícia apontou na direção de um guerreiro do outro lado da taverna, dormindo por cima de uma mesa, bêbado em plenas 9 horas da manhã. Ele vestia uma armadura avermelhada nitidamente mais cara do que a que David usava, e havia um escudo triangular extremamente reluzente ao lado da sua cadeira. Os olhos dele brilharam na hora. Bem, não é que eu estivesse assim concordando com vocês, sabe? Vocês fazem as coisas sem pensar às vezes e pô, alguém tem que ser a voz da razão nesse grupo. Ele disse fechando os olhos e cruzando os braços, fingindo algum tipo de respeito ao código de honra dos paladinos. Letícia e Patrícia riram com a cena. Custer deu um tapinha nas costas de Elias, que sorriu satisfeito com o resultado. Foi quando eles olharam ao redor e começaram a sondar as possibilidades. A taverna, movimentada como era, mal iria notar um plano malicioso sendo tramado naquele instante por aquele grupo. Eles demoraram cerca de 30 minutos, analisando cada aventureiro, cada grupo e cada equipamento que cruzavam suas vistas. Quando se deram por satisfeitos, era a hora de decidir quais seriam os alvos daquela noite. A primeira opção era aquele guerreiro bêbado que estava acompanhado de um mago e um arqueiro. Todos com excelentes equipamentos, mas todos igualmente bêbados e dormindo por cima das mesas em plena manhã. Escolhendo essa opção, nem iriam esperar a noite cair. A ação iria acontecer ali mesmo. A segunda opção estava no próprio balcão da guilda, que também analisaram ser uma ótima oportunidade de ganhar moedas de um jeito rápido. Iriam esperar o momento oportuno durante o dia, quando Dante, o humano encarregado por carimbar as missões, recolher as taxas que ficavam para a guilda e direcionar os grupos para seus respectivos clientes, deixasse aquela brecha no balcão e permitisse o roubo. E havia a terceira opção, que também notaram ser algo bem interessante para a Armura. Era uma cidade com muitos pequenos fazendeiros. A própria contratante daquele grupo naquele momento estava fazendo negócios com eles em uma sala dos andares superiores da guilda. Eles também poderiam escolher um desses fazendeiros que ali estava, como um senhor de cabelos grisalhos, meio rabugento e com cara de cansado, para saquear seus bens ao cair da noite. Era só seguir ele e executar o plano. Essas eram as 3 opções dos sussurros viajantes. Restava apenas decidir, mas eles estavam com dificuldade em escolher uma das opções, e algo em seus instintos de sobrevivência dizia: só poderiam arriscar uma das opções.
para levantar o mínimo de suspeitas possível. Restava agora saber o que os jeans que os observavam naquele instante iriam instruir aquele grupo a escolher. E esse foi o segundo episódio da série Contos Paralelos, Aqueles que Vagam. O final dessa história é uma interação com os ouvintes, ou leitores, se você tiver lido pelo Instagram. E é por lá que acontece a votação. Acesse @Correio Fantástico e vote em qual seria a melhor opção, na sua opinião, para esse grupo tomar. Você pode escolher ali se esse grupo vai querer ir atrás daquele guerreiro, daquele grupo dele que tá ali jogado por cima das mesas, bêbado, aparentemente uma presa fácil, ou se eles de repente vão querer ali esperar uma oportunidade para saquear a própria guilda ali na taverna, onde tinha aquele Dante, né, que foi relatado. Ou a terceira opção, eles podem simplesmente atacar um velhinho fazendeiro ali. Que mal haveria disso, não é mesmo? As votações vão ocorrer no Instagram através de uma enquete. Eu vou colocar um Reels lá e também vai estar nos stories. Tem um destaque chamado Contos Paralelos. É isso. Por hoje eu fico por aqui. Acompanhe a gente pelo site www.correiofantastico.com, YouTube, Spotify e Instagram. Também temos uma comunidade no WhatsApp onde todo mundo fica lá mandando fotinha de café e contando fofoca o dia todo. Mas também tem um grupo de lançamentos exclusivos onde vocês ganham acesso em primeira mão a tudo que sai do Correio Fantástico. Meu nome é Magno de Azevedo, eu fui o locutor de vocês hoje e eu sou o autor de Leruf. Por hoje eu fico por aqui, um cheiro e fui!